Fala comigo, meus filhos, como é que vocês estão? Tranquilos? Vamos finalizar hoje a terceira aula sobre síndrome do impostor. Muito importante essa aula, tá? Mas também ela é uma aula um pouco mais densa, não muito densa, vou deixar ela mais leve possível para ficar muito mais fácil o entendimento. E o que a gente vai falar hoje é justamente sobre a diferença entre gostar e querer, tá? Mas principalmente em relação ao nosso cérebro, como que a gente fala isso na ciência, o gostar e o querer. Beleza? O gostar não é muito diferente daquilo que nós temos na nossa sociedade. O gostar, aqui que a gente pode falar, é uma coisa hedônica. Hedônica. O que seria isso? O que seria essa coisa hedônica? Seria a coisa prazerosa. Aquilo que você faz e busca só pelo prazer. É quando você vai comer alguma coisa não pela vontade, não pela necessidade de comer, não porque você quer comer. Estou precisando comer isso. Não, é porque você está com uma vontade muito grande, um desejo muito grande de comer aquilo ali. Um desejo que pode ser tão grande, mas tão grande que você perde um pouco da sua consciência diante daquele comportamento que você está fazendo. Um exemplo, você passa em frente a uma padaria e aí você sente aquele cheiro daquele bolo de chocolate que acabou de sair do forno. Você olha para aquele bolo de chocolate lá na sua frente. Você tá ali meio que consciente, tipo, não posso comer isso, hoje não é dia disso, mas o desejo é tão grande, mas tão grande em cima de você, que simplesmente você levanta, você sai de onde você está, entra na padaria, compra o bolo inteiro, compra uma fatia daquele bolo e come. Depois vem o quê? A dor na consciência. E aqui, por que a importância de falar sobre a diferença de gostar e do querer, envolvendo a síndrome do impostor, né? Que é justamente isso. É você fazer algo que você não quer fazer. Ou você deixar de fazer algo que você quer fazer. E nesse exemplo do bolo eu não quero comer esse bolo, hoje não é dia disso, isso vai atrapalhar minha dieta, no exemplo. E mesmo assim, através de um impulso muito forte do gostar, de eu querer, daquela vontade, daquele desejo, aqui também a gente pode colocar o desejo, né? O desejo de ter aquilo ali, de consumir aquilo ali, eu vou para cima e deixando de lado a minha razão. Um pouco, né? A gente pode dizer que isso aqui é parcialmente consciente, você sabe, você está consciente, você faz as coisas e tal, mas é tão forte que inibe um pouco da sua tomada de decisão de eu não vou fazer isso. Beleza? Muitas coisas podem estar incluídas aqui, como eu falei aqui, comida, né? Comida, jogo eletrônico, pode vir aqui um vício, vou colocar inicial, não, tá errado. Um vício inicial, porque a gente vai falar que depois desse vício ter instalado, a pessoa ela deixa de gostar daquele vício, ele passa só para o querer, tá? E agora qual que é a questão do querer? O querer, ele está muito ligado à motivação. A dopamina. E esse querer, a gente tem uma consciência aqui, a gente tem que separar bem esse querer, que quando a gente olha para o querer, a gente fala, não, eu quero fazer isso, ok, você está consciente. Por exemplo, eu vou terminar de gravar aqui, eu quero gravar um outro vídeo, que eu vou falar sobre fofoca, porque a gente gosta tanto de fofoca, se já tiver saído, dá uma olhada nisso. Eu quero fazer isso, eu estou consciente de que eu vou fazer isso. Que eu vou criar um vídeo sobre a fofoca, porque a gente gosta tanto de fofoca. Então, eu tenho uma consciência, beleza. Só que esse querer meu vem junto com o querer para o cérebro, que leva a motivação, que leva a dopamina, para eu fazer uma ação. Porque a dopamina, a liberação de dopamina, você se sente motivado e você faz aquele comportamento que você está fazendo, que você quer fazer. Mas você pode também não estar consciente, tão consciente assim, daquele comportamento. O seu cérebro, e aí eu falo, né, a diferença entre o ego e o cérebro, são duas partes diferentes. O seu ego, ele é muito menor do que o seu cérebro. E aí o seu cérebro, ele quer fazer alguma coisa, você toma parcialmente consciência disso dele também,
E você faz, mesmo conscientemente tentando evitar. E aqui, a gente pode vir aqui para o vício. Vou colocar aqui vício final, vamos assim dizer. Quando esse vício já está instalado, por exemplo. Muitas vezes a gente pensa que alguém viciado, ele é alguém que faz aquilo pelo prazer que tem. Um viciado em uma substância tóxica, uma droga, um viciado em um jogo eletrônico aqui, ó. Um jogo eletrônico ali, um viciado em pornografia, por exemplo. Muitas vezes o viciado, ele não faz o ato que leva ao vício dele pelo prazer. Ele faz porque ele quer. Como eu disse aqui, essa diferença do quer consciente, totalmente consciente, tipo, vou usar essa droga, vou jogar, vou me masturbar. Não é esse, é um querer do cérebro, porque aquele comportamento, aquele vício está tão entranhado, tão enraizado naquela pessoa, que simplesmente a pessoa ela faz aquele comportamento, mesmo ela sabendo que aquele comportamento faz mal. Mesmo ela falando, não vou mais fazer isso. Quando ela vê, ela já fez. E aí, é bom separar essa diferença. Por que é bom separar essa diferença? E aqui tem umas imagens que eu trouxe aqui de um artigo. Eu vou colocar aqui o nome dele no primeiro comentário fixado, caso você queira dar uma lida nele. É um artigo relativamente rápido, 13 páginas, né? 13 páginas de conteúdo. E o que esse estudo mostra é justamente esses dois sistemas diferentes, o sistema do querer e o sistema do gostar, ou o sistema do desejar. Esses dois sistemas diferentes. E a importância de você saber disso é justamente para que você, quando você for fazer alguma coisa parcialmente consciente, não se culpar tanto. Eu já fiz uma aula sobre, a segunda aula, sobre síndrome do impostor, sobre autoestima. A síndrome do impostor, ela se instala muito forte em nós quando nós nos humilhamos, nos martirizamos, nos machucamos. Eu faço alguma coisa que eu não queria e eu começo a falar, eu sou um bosta, eu sou um merda, eu sou um lixo. Isso só vai reforçando e destruindo cada vez mais sua autoestima. Quando você sabe isso daqui que eu estou explicando, da diferença entre gostar e querer, a intenção dessa aula é justamente fazer com que você não se puna tanto, tá? Você sim vai precisar ter um certo controle para evitar fazer certas coisas que você não quer mais fazer ou fazer coisas que você deseja fazer na sua vida, mas ao mesmo tempo não se punir tanto, porque isso daqui, gostar e querer, é muito forte. Você vai acabar fazendo coisa que você não tem mais vontade de fazer, porque já está tão enraizado em você, porque simplesmente você vai fazer. Você já tem um hábito forte de fazer aquilo e seu cérebro vai fazer você fazer. Você tentando puxar, mas mesmo assim você faz. E aí, depois que finaliza aquele comportamento, baixa totalmente a consciência e você fala, puta que pariu, eu fiz de novo. Eu não deveria fazer isso e eu fiz. Por quê? São mecanismos, são sistemas no seu cérebro que estão muito fortes em você. Tá bom? E aqui vamos para as imagens para ficar bonitinho aqui. Isso aqui, nesse canto aqui, ó, desenhar aqui. Aqui, a imagem do cérebro de um roedor, de um rato, tá? Mas você vai falar, mas Matheus, o cérebro humano é muito mais complexo do que o do rato. Sim, é verdade. Só que para alguns sistemas são muito semelhantes, tá? Alguns sistemas mais primitivos são muito semelhantes. E o gostar e o querer são sistemas um pouco mais primitivos. Tanto é, vamos aumentar aqui para vocês terem uma ideia, essa questão do gostar aqui. Isso aqui, ó, é a reação de prazer. O primeiro grupo aqui, ó. Aí você vê que tem um rato, tem um ratinho aqui, tem um chimpanzé aqui e tem um bebê humano aqui. O que isso quer dizer? O que ele fez aqui? Colocou alguma coisa doce na boca da pessoa. Açúcar. O que acontece quando você coloca alguma coisa doce na boca de um animal? Simplesmente aparece esse formato aqui, ó, da linguinha aqui, ó, de você começar a lamber. Você toma, aí você fica lambendo, simplesmente porque tá doce e você quer mais. Isso é algo universal aqui, como a gente pode ver nessas três imagens. E em relação a algo mais azedo, tipo assim, pinguei um limão, já viu o vídeo,
de pai dando limão pro bebê a primeira vez? A reação é isso aqui, ó. O bebê fecha o olho e não quer, é ruim. E você vê a mesma reação aqui no bebê humano, no chimpanzé e no roedor. É a mesma reação. Eu estou mostrando isso aqui para justamente mostrar que o que acontece sim no cérebro de um roedor pode vir a acontecer sim e com muita, assim, uma precisão muito alta de também acontecer no nosso, beleza? E aqui a gente olha aqui, ó, um hotspot hedônico. Hedon é prazer, gostar, desejar, tá? Você vê que tem aqui no núcleo accumbens, é um hotspot. Aqui. Aí você vê a intensidade desse lado aqui. Quanto mais vermelho, mais intenso, você vê aqui que tem hotspot aqui bem vermelho, aqui e aqui. É isso aqui, ó, o ventro pálido. Também e você vê a mesma coisa aqui da intensidade e que leva a vermelho bem forte. E aqui seria basicamente um ciclo de como funciona. Ainda no artigo ele fala que não tem como pode dizer, não tem como afirmar qual dos dois, se um influencia o outro, tá? Se o ventro pálido influencia o núcleo accumbens ou o núcleo accumbens influencia o ventro pálido em relação ao comportamento, em relação à ação que você faz. Mas tá, Matheus, o que isso tem a ver, esse ventro pálido, você tá falando aí, núcleo accumbens, que porcaria é essa? Então tá, núcleo accumbens, ele é, aqui no caso, ele é voltado justamente para uma consciência da recompensa, da motivação. Ele faz a intermediação. Você recebeu uma recompensa em cima daquilo, você se motiva em cima daquilo. Ou seja, ele tem uma liberação sim de dopamina em cima daquele comportamento que vai te levar a fazer o comportamento em questão. E o ventro pálido, ele é justamente envolvido nas nossas atividades motoras, tá? O nosso próprio comportamento, de eu mexer a mão aqui, de eu fazer alguma coisa, de eu estudar, de eu lavar uma vasilha, de eu ir malhar, certos comportamentos motores em cima disso. Então são duas partes do seu cérebro muito envolvidos sim no seu comportamento diário. E o que está mostrando aqui nessas duas imagens aqui, ficou uma bagunça, deixa eu apagar aqui, é justamente que nesses dois centros de comportamento, de motivação, existem pontos quentes em relação ao gostar. Por exemplo, dá um exemplo aqui. Dá um exemplo não, né? Vou falar o que ele fala no artigo. Dentro do núcleo accumbens, cerca de 10% dele, em média 10% dele, é justamente voltado ao gostar. E a gente pensa, isso é pouco. Não, isso é muito. 10% é muita coisa para você gostar de alguma coisa. E você pode vir perguntar, mas por que, Matheus? Só 10%? Gostar não seria bom vir antes, para a gente gostar de alguma coisa e buscar? Não. Evolutivamente falando, não. O certo, justamente, é você querer fazer alguma coisa e depois você gostar de fazer aquilo ali. Até mesmo com uma lógica de eu só vou gostar de alguma coisa que eu quis inicialmente aprender e fazer, que eu me experimentei antes de fazer. Mas, por uma questão de sobrevivência também, o querer ele é importante surgir antes do gostar. Você precisa querer inicialmente comer. Você pode gostar ou não. Para a sua sobrevivência, você gostar de comer ou não importa. O seu querer é mais importante, por exemplo. Então, você ir no supermercado hoje em dia e comprar alguma coisa, você tem que querer fazer isso. Você vai no supermercado e vai comprar alguma coisa que você gosta, muito raramente. Você geralmente vai justamente quando você quer, precisa, tem uma necessidade de ter um alimento na sua casa. E se a gente voltar antes da espécie humana criar essa sociedade complexa que nós vivemos, o ser humano, eu gosto de comer, eu vou comer, então eu vou caçar. Não. É assim, você vai caçar porque você precisa viver. Você vai caçar porque o seu cérebro quer caçar, porque ele precisa de alimento. É isso. Então, o querer, ele tende a ser mais forte, uma questão de ocupar um espaço no cérebro maior do que justamente o gostar em cima daquela atividade, daquele comportamento. Beleza? Mas falei tudo isso aqui e agora vamos chegar no ponto. Eu já falei a importância de você saber disso, para você não se punir demais e não destruir sua autoestima, porque você sabe disso, quando você errar,
vamos assim dizer, fugir da rotina, de você fez alguma coisa que você não queria mais fazer, ou fez algo que você, ou deixou de fazer algo que você não queria, e aí esse deixar de fazer algo, a gente entende, é a não vontade de fazer. Não, muitas vezes é a vontade de não fazer, né? Tipo, eu tenho que estudar, e aí eu não estudo, eu fico deitado vendo televisão. Muita gente a gente vê assim, nossa, você não está com vontade de estudar. Não, eu só estou com mais vontade de ver televisão, sabe? Então, assim, o querer fazer algo também pode ser o querer de fazer algo muito maior do que aquilo que nós não queremos. Eu acho que ficou muito complexo, né? Mas eu acho que com o meu exemplo de estudar e ver televisão, acho que ficou um pouco mais fácil de entender. Você quer fazer algo muito maior, muito mais forte, esse querer, do que algo que você tem que fazer. Beleza? Então, assim, não se culpe pelas suas falhas. Muitas vezes é algo muito mais forte que nós mesmos. Então, a gente se culpar por algo fica muito ruim para nós, tá? Destrói a nossa autoestima. O vídeo vai estar no card fixado e no vídeo sugerido no final desse vídeo, tá? Sobre autoestima. Vai dar uma olhada lá. Ficou muito bacana aquela aula. Não porque eu fiz, mas porque ficou bacana mesmo. E outra coisa importante aqui. De novo, 3, 2, 1. E outra coisa importante aqui, que tinha fugido aqui, é justamente uma visão de o que você tem que fazer na sua vida. Você fazer atividades que só você quer fazer, que você não tem prazer nenhum naquilo, não é algo muito saudável. Isso pode levar até uma depressão, que são pessoas que perdem prazeres na vida. O prazer, ele é importante na nossa vida, sabe? Agora passou o carnaval e o que tem na rede social, a gente fala, nossa, o Brasil não vai pra frente, o povo vagabundo, o povo adora curtir, não sei o quê. O prazer, ele é importante. Se você não tem prazeres na sua vida, você tá lascado. Você não vai ter vontade de viver. Você vai olhar pra sua vida e falar assim, pô, o que eu tô fazendo na minha vida? É só pra isso mesmo? É só pra trabalho, fazer dinheiro, o tempo todo? Pra que eu vou fazer isso? Pra que eu vou continuar vivendo? Você não tem prazer nenhum, você pode sim entrar numa depressão, e aí é pior. Você precisa ter prazeres na sua vida. Lógico, você não pode girar a sua vida inteiramente voltado ao prazer. Porque senão você não constrói coisas na sua vida. Mas aí, você também, como eu disse, você não pode ter sua vida só voltada ao querer. Eu quero aquilo ali, mas aquilo não me dá prazer e você perde a vontade, o brilho da sua vida. E quando você volta só para o gostar, você não constrói nada da sua vida. Então o ideal é o quê? Juntar as duas coisas. É você fazer comportamentos, atrelar comportamentos ao longo do seu dia, comportamentos que são voltados sim ao prazer e voltados sim ao querer. Eu quero fazer isso e eu gosto de fazer isso. Então eu faço aquilo. É um sinal de alerta quando você está sempre sendo movido só pelo gostar ou só pelo querer. Ou quando você começa a deixar de gostar de coisas que antes você gostava. Isso são sinais preocupantes para você. Você não pode fazer isso, você não pode deixar isso acontecer. Então, inclua coisas que você goste sim na sua vida. É uma coisa que eu sempre falo, quem já me segue já há um tempo, eu jogo, eu gosto de jogar. Eu não vou deixar de jogar porque simplesmente, nossa senhora, você poderia estar estudando, você poderia estar dedicando, sim, mas se eu fizer isso, eu vou estar tirando de mim algo que é muito gostoso para mim. E aí, como eu disse, se eu for voltar minha vida só para aquilo que eu tenho que fazer, a minha vida perde brilho. Eu vou perder a vontade de viver. E eu perdendo a vontade de viver, você pode ter certeza que vídeo não vai ter, aula não vai ter, postagem não vai ter. Porque no momento que a gente perde o brilho da nossa vida, a gente perde a vontade da própria vida. Você precisa sim ter o gostar e você precisa sim ter o querer. Juntando os dois é o ideal. Você fazer coisas que você gosta. Um exemplo meu, ler e aprender. Eu gosto de aprender e eu gosto de ler. E aí eu preciso, e aí eu quero ler e eu quero aprender. Uma coisa que está mais para o querer na minha vida do que necessariamente para o gostar. Ir para academia.
De tanto eu já ter feito isso, se torna muito mais um querer. Eu quero ir para academia, eu vou para academia, eu vou treinar. Às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Tem dia que eu gosto de ir, tem dia que eu não gosto de ir. E assim vai. Só que eu tenho que ter um equilíbrio na minha vida de gostares e quereres. Gostares e quereres é muito bom, Matheus. Parabéns, inventou novas palavras. Eu quero entender sobre justamente como funciona a autoestima e como não destruir sua autoestima. Clica no link aqui do lado para ser direcionado e ter uma vida com autoestima melhor. Então, vai lá. Muito obrigado e até a próxima.